Queridos, o texto para a mensagem desta noite está no Evangelho segundo São João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este Nicodemos foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: Senhor, como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amados, Nicodemos era um bom membro de igreja, mas não era um simples membro de igreja. Nicodemos era um líder da igreja, era um mestre em Israel, um ancião de igreja talvez, um pastor da igreja talvez. Nicodemos era um pregador. Nicodemos conhecia a teoria do cristianismo. Nicodemos cantava no grupo, no coral, era professor de escola sabatina talvez. Todo mundo que olhasse para Nicodemos pensava: Nicodemos deve estar muito bem com Deus. Mas Nicodemos conhecia a teoria, mas não conhecia Jesus. Havia noites em que Nicodemos, deitado na cama, sentia que estava perdido e perguntava: meu Deus, por que sinto isto? Se eu cumpro, se eu guardo, se eu sigo, se eu prego, se eu trabalho na igreja, se eu participo, se eu vou para a igreja todo sábado, se eu guardo o sábado, devolvo o dízimo, por que eu sinto como que se eu estivesse perdido? O que acontece? Por que este vazio em meu coração? Eu não sei se esta noite eu estou pregando para alguém que participa na igreja, que assiste à igreja, que está batizado há muito tempo, que trabalha na igreja, que ensina a Bíblia talvez, mas quando fica sozinho sente um vazio em seu coração, aquela sensação horrível, como se você estivesse perdido e você não sabe por quê. Porque se pelo menos estivesse fazendo algo errado você saberia, mas aparentemente está tudo bem. Então por que essa sensação de estar perdido? Nicodemos experimentava isso. Havia noites que ele não podia dormir, rolava na cama de um lado para outro. Foi uma dessas noites que ele não conseguiu dormir, que ele levantou-se e procurou Jesus. Não teve problemas para encontrar Jesus. Ele conhecia o caminho, ele conhecia a teoria, ele conhecia a doutrina, ele não teve dificuldades para encontrar Jesus, ele encontrou Jesus.
Quando saiu de casa, ele pensava em seu coração: eu vou cair de joelhos diante de Jesus e vou lhe dizer como jovem rico: Senhor, que farei para me salvar? Estou perdido, por favor me ajuda, me ensina. Ele saiu com essa intenção de casa, mas quando chegou perto de Jesus, não conseguiu dizer aquilo, porque seu orgulho falou mais alto. E disse para Jesus: Senhor Jesus, Tu és um mestre, eu também sou um mestre. E eu vim esta noite para falar contigo de mestre para mestre. E como eu conheço a Bíblia, como eu conheço a teoria, estudando as profecias, eu cheguei à conclusão de que Tu deves ser o Messias. Então eu vim para estudar mais contigo. Vamos a sentar-nos, vamos a estudar mais profecia, vamos a conhecer melhor a doutrina. E Jesus olhou para Nicodemos. E queridos, quando Jesus olha para a gente, Ele nos despe. Ele nos olha nus. Não há como esconder, não há como aparentar, não há como fingir diante de Jesus. As pessoas podem ver em você um grande médico, um grande professor, um grande pastor, um grande membro de igreja. Teus filhos podem ver em você um grande pai, uma grande mãe. Tua esposa pode ver um grande marido, teu marido pode ver uma grande mulher. Mas Jesus não vê com os olhos do homem. Jesus vê o coração. Não adianta fingir, não adianta aparentar, não adianta esconder. Diante dele somos o que somos, não somos o que pretendemos ser. E Jesus olhou para Nicodemos, o grande mestre, mas não viu um mestre, viu um pobre homem desesperado e vazio. E disse: Nicodemos, você não precisa falar de profecia nem de teoria comigo. Você está cheio de teoria. Você não precisa estudar mais doutrina. Você está cheio de doutrina. Teu problema não é teoria. Você conhece demais. Você conhece demais a Bíblia. Teu problema não é esse. Teu problema, Nicodemo, é que você precisa nascer de novo. Você não está convertido. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos tentou driblar. Vocês acham que Nicodemos não entendeu o que Jesus estava querendo dizer quando disse: você precisa nascer de novo? Ele era um teólogo. Ele conhecia as figuras da Bíblia. Vocês acreditam que ele não entendeu? Claro que entendeu. Entendeu que Jesus estava lhe dizendo: Nicodemos, você não está convertido, você precisa ser convertido. Mas, queridos, aquele foi um golpe no fígado de Nicodemos. Como podia Jesus dizer a ele que não estava convertido? Que dissessem a esse coitado bêbado que de vez em quando vem e às vezes não vem para a igreja, que não está convertido? Pode passar. Que digam aquele homem que está lutando para libertar-se do cigarro, que não está convertido? Pode passar. Que digam aquele pobre homem que não consegue ser fiel à sua esposa, que tem 2, 3 mulheres, que não está convertido? Pode passar. Mas que lhe digam a Nicodemos, ao mestre de Israel, ao líder da igreja, ao ancião, ao pastor, ao mestre, que lhe digam que não está convertido. Ah, queridos, aquilo foi um golpe terrível no fígado de Nicodemos. Nicodemos ficou bambo, mas reagiu imediatamente. E reagiu com uma pergunta: Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Pode entrar de novo no ventre da mãe e tornar a nascer? E Jesus olhou para Nicodemos com amor e disse para Nicodemos: filho, para com isso. Você entendeu o que eu estou te falando? Eu estou te falando de conversão. Você entendeu? Nicodemos,
Você tem que parar de querer driblar. Você tem que cair de joelhos. Você tem que aceitar que precisa de mim. Porque se você estiver querendo driblar, eu não posso fazer nada por você. Você é um homem vazio. Você veio a mim esta noite porque não consegue dormir. Você precisa de uma mudança de vida. Eu estou aqui disposto a ajudar você. E agora você faz como que não entende. E queridos, a história bíblica diz que Nicodemos deu meia volta e foi embora. Não aceitou. Eu pergunto, é possível ser um pastor e não estar convertido? A história de Nicodemos prova que sim. É possível ser um líder de igreja, ancião, professor de escola sabatina, diretor de trabalho missionário e não estar convertido? A história de Nicodemos prova que sim. É possível estar na igreja batizado há 30 anos e não estar convertido? A história de Nicodemos prova que sim. Nicodemos era o típico homem que conhecia, que pregava, que ensinava, que guardava, que obedecia, que seguia, que estava batizado há muito tempo na igreja, mas não estava convertido. Queridos, esta noite meu tema é conversão. E sabem por quê? Porque os seres humanos confundimos as coisas. Confundimos duas palavras que soam muito parecidas, mas que são completamente diferentes. Nós confundimos a palavra conversão com a palavra convicção. Convicção tem que ver com o que vai aqui na cabeça. Convicção de convencer. Por exemplo, eu penso que esta folha é verde, mas alguém vem e me prova que a folha é preta. Agora, eu fico convencido de que a folha é preta. Mudou minha maneira de pensar, mudou minha convicção. Mas isso não é conversão. Convicção é mudança de maneira de pensar. Eu pensava que era de dia, alguém me prova que é de noite, e eu aceito que é de noite. Mudou minha convicção. Eu pensava que era domingo, e alguém me prova que é sábado. Agora eu aceito que é sábado. Mudou minha convicção, mudou minha maneira de pensar. Mas mudança de pensamento não é mudança de vida. Mudança de pensamento não é conversão, isso somente é convicção. Mudou minha convicção. Mas conversão é mudança de vida, mudança de maneira de ser. Tem muita gente que mudou de maneira de pensar, mas nunca mudou de coração. Nunca mudou de natureza, nunca mudou de vida. Só mudou a maneira de pensar e pensa que está convertida. Eu vou lhes explicar por que é preciso a conversão. Por quê? Vejam, quando Deus criou Adão e Eva, os criou perfeitos, com natureza perfeita. Você vai me perguntar, pastor, que coisa é natureza perfeita? Vou te explicar. A natureza perfeita é uma natureza que tem a capacidade de obedecer. Adão e Eva, com a natureza com que foram criados, eles obedeciam de maneira natural. Eles não se esforçavam para obedecer. A obediência brotava naturalmente deles. Para eles, com a natureza perfeita, obedecer era tão fácil quanto para você respirar. Alguém aqui se esforça para respirar? Não. A respiração é uma coisa natural. Bom, para Adão e Eva, com a natureza perfeita, obedecer era como respirar, era uma coisa natural.
Acontece, queridos, que Adão e Eva desobedeceram. E você vai perguntar, mas se obedecer para eles era tão fácil e tão natural, por que desobedeceram? Sabe por quê? Porque eles escolheram fazê-lo. E de certa maneira, eles foram contra a sua natureza, porque para Adão e Eva, com a natureza perfeita, o que era difícil era desobedecer. Obedecer era fácil, era natural. Desobedecer era contra a sua natureza, mas eles voluntariamente foram, de certa maneira, contra a sua natureza, desobedeceram. E no momento que desobedeceram, aconteceu um mistério que a Bíblia chama o mistério da iniquidade. Misteriosamente, Adão e Eva perderam a natureza perfeita e adquiriram uma natureza estranha chamada natureza pecaminosa. E agora você pergunta, pastor, o que é a natureza pecaminosa? É tudo contrário da natureza perfeita. Agora, com a natureza pecaminosa, o homem já não pode obedecer. Agora, obedecer se faz muito difícil, quase impossível. Agora, o que é simples, o que é natural, o que é fácil, é a desobediência. Adão adquiriu agora uma natureza que gosta do lixo da vida, da miséria da vida, da desobediência. Acontece que quando Adão teve um filho, o filho nasceu com natureza pecaminosa. E o filho do filho nasceu com natureza pecaminosa. E todos os homens começaram a nascer com natureza pecaminosa. E o dia que você e eu, queridos, nascemos neste mundo, nós viemos a este mundo trazendo a natureza pecaminosa, é dizer, a incapacidade de obedecer e a facilidade natural de desobedecer. Nós viemos a este mundo carregando uma natureza egoísta e pecaminosa. Desde pequenos somos egoístas. Quando somos pequenos, não fazemos questão de disfarçar nosso egoísmo. Quer provar? Dá uma criança a mamadeira. Não quer. E quando não quer, oferece para outra criança. Aí ele quer. É o egoísmo que está arraigado na vida da criança desde que nasce. Só que de criança, de pequeno, ele é autêntico egoísta. Quando crescemos, aprendemos a ser egoístas, mas aprendemos a disfarçar o egoísmo. Quer um exemplo? Coloca 5 pedaços de bolo, ou 6 pedaços de bolo e 5 crianças. Cada criança agarra um pedaço de bolo, sobra um pedaço, e as crianças comem rapidinho para poder agarrar o pedaço que está sobrando. Elas são autênticas. Mas quando crescemos, coloca 6 pedaços de bolo e 5 adultos. Cada um agarra seu pedaço. Sobra um pedaço e ninguém agarra o pedaço que está sobrando. Quando crescemos, aprendemos a disfarçar. Todos estão morrendo de vontade de comer o pedaço que sobra, mas ninguém pega. Aprendemos a disfarçar nosso egoísmo. Somos egoístas, nascemos assim. Gostamos do lixo da vida. Tudo que fazemos movido pela natureza pecaminosa que trazemos em nossa vida. E queridos, agora entendam bem o que vou dizer. Com esta natureza pecaminosa que nós viemos a este mundo, é impossível obedecer. Eu não estou dizendo é muito difícil obedecer, estou dizendo é impossível obedecer. Com esta natureza que nós viemos ao mundo, não se pode obedecer. Você pode ficar preocupado e pensar, pastor, então estamos perdidos. Sim, querido, estamos perdidos. Com esta natureza pecaminosa que viemos ao mundo, estamos perdidos. Não podemos obedecer. Por mais que nos esforcemos, nunca poderemos obedecer. Então,
Para podermos ser salvos, é necessário que haja uma conversão. Pero o que é conversão? Eu vou ilustrar de uma maneira. Vamos a imaginar esta noite que estamos aqui. Eu sou um lobo. Um lobo está andando por aí e de repente vê um grupo de ovelhas. E o lobo começa a observar a vida das ovelhas. Que bonitinhas. Não brigam, não são barulhentas, não são escandalosas. Vivem em grupo, unidas, não discutem. E o lobo começa a estudar a vida das ovelhas. Que interessante como elas vivem. E começa a estudar a doutrina das ovelhas. Aprende como as ovelhas vivem, em que as ovelhas acreditam. E depois de estudar toda a doutrina da vida das ovelhas, o lobo chega à seguinte conclusão: a melhor vida que existe neste mundo é a vida das ovelhas. Eu quero ser uma ovelha. Muito simples, mas há um problema. Ele é lobo. E para ser ovelha não basta querer ser ovelha. Ele é lobo. Quer viver entre as ovelhas, quer ser uma ovelha. Mas quando vai a se juntar com as ovelhas vão a fugir porque ele é lobo. Então é muito simples. Para poder juntar-se com as ovelhas, o lobo pega uma pele de ovelha e coloca a pele de ovelha. E agora parece ovelha e se junta com as ovelhas. Agora este lobo quer viver como ovelha entre as ovelhas. Quando chega a hora de comer, todas as ovelhas vão comer capim. O lobo também vai, só que o lobo não come capim. Você já viu um lobo que come capim? Os lobos não comem capim, os lobos comem carne crua. Matam animais e comem carne crua. Mas este lobo quer ser uma ovelha, quer viver como uma ovelha. Então vai, e quando as ovelhas metem o capim na boca, ele também mete o capim na boca. As ovelhas se deleitam, se deliciam com o capim. Mas o coitado lobo não sente sabor nenhum. Mas tudo bem, ele deu sua palavra de que quer viver como uma ovelha. E se esforça e mastiga o capim. É horrível, mas não importa, ele quer ser uma ovelha e come o capim. Por que não gosta do capim? Porque sua natureza é de lobo. E com natureza de lobo ele está querendo viver como uma ovelha. Quando chega a noite, o lobo vai para dormir com as ovelhas. Vocês sabem que as ovelhas têm 4 estômagos. Por isso ruminham. Voltam a comida, mastigam, voltam para outro estômago, voltam novamente, mastigam, passam para outro estômago. Só que o lobo só tem um estômago. Aí a noite toda as ovelhas vão mexendo a boca, não? Ruminhando. E o coitado do lobo só tem um estômago, entrou e não sai mais. Mas vê a todas as ovelhas mexendo a boca, e ele também começa a mexer a boca, sem nada, só mexer porque quer viver como uma ovelha. Imita a ovelha em tudo que faz. A ovelha se levanta, ele se levanta. A ovelha corre, ele corre. A ovelha vai para beber água, ele vai para beber água. A ovelha deita, ele deita. Só que este pobre lobo está vivendo com natureza de lobo a vida de uma ovelha. Então a vida deste lobo se torna um inferno de vida. Uma coisa horrível. Mas ele deu sua palavra de que seria um bom lobo, uma boa ovelha. Aliás, o dia que ele vestiu a roupa de ovelha, fizeram levantar a ele a mão 16 vezes. Você promete? Prometo. 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 Ele levantou a mão. Depois ele botou a pele de ovelha e entrou entre as ovelhas. Agora ele vai cumprir tudo que ele prometeu. E cumpre durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3 anos. Mas chega um dia em que não aguenta mais. Porque está vivendo contra a sua natureza, não aguenta mais. Então um dia, quando as ovelhas estão dormindo, o lobo se levanta na ponta dos pés e deixa as ovelhas dormindo. Quando chega aqui, já não tem ovelha por aí, não tem ovelha por aí, pastor ovelha não está, ancião ovelha não está, pai ovelha não está, mãe ovelha não está, não tem. Quando não tem ninguém, a ovelha tira a pele de ovelha, o lobo tira a pele de ovelha
esconde debaixo de uma pedra e se perde no mundo del lobo. E grita como lobo, come como lobo, chora como lobo, ama como lobo, vive a vida de lobo. Quando chega na sexta-feira, o lobo toma um banho, pega sua pele de ovelha, bota novamente, e no sábado está na igreja cantando com sua Bíblia na mão. Queridos, esta história les lembra alguma coisa? De alguma maneira vocês veem retratada algum aspecto de sua vida nesta história? Muito cuidado com condenar o lobo. Muito cuidado com dizer que o lobo se envergonha, mas como que é capaz de fazer isso? Fingindo, enganando as ovelhas. Muito cuidado. Porque talvez o lobo sejamos nós. O que você não sabe é que aquele coitado lobo, quando está sozinho, chora. Quando fica à noite sozinho, cai de joelhos e chora. E diz: meu Deus, eu não quero ser um lobo vestido de ovelha. Eu quero ser ovelha de verdade. Mas eu nasci lobo. Eu não posso mudar minha natureza de lobo. Eu estudei a doutrina das ovelhas. Eu acho que a melhor vida é a vida das ovelhas. Eu queria ser uma ovelha, mas eu sou um lobo. Nasci lobo. Deus, o que eu faço com minha vida? Eu já me batizei, eu já estou na tua igreja, eu já estou entre as ovelhas. Todo mundo acha que sou uma ovelha, mas tu e eu sabemos que eu continuo sendo um lobo, que eu nunca deixei de ser lobo. Por favor, Senhor, faz um milagre comigo. Me transforma numa ovelha de verdade. Eu não quero só roupa de ovelha, eu quero ser uma ovelha de verdade. Agora, queridos, alguma vez vocês viram uma ovelha virar lobo? Ou um lobo virar ovelha? Alguma vez vocês viram um papagaio virar galinha? Alguma vez vocês viram um gato virar cachorro? Isso é impossível. Então como este lobo quer, de repente virar ovelha? Isso é impossível. Para o ser humano é impossível. E se isso acontecer, só pode ser um milagre. Porque milagres quebram a lei da natureza. Milagres vão contra tudo que o homem pode entender. Mas Deus, desde os céus, tem compaixão desse pobre lobo, que não quer ser lobo, quer ser uma ovelha de verdade. E então, com sua mão poderosa, toca a vida do lobo. E naquele momento acontece um milagre. O lobo se transforma numa ovelha de verdade. Já não tem pele de ovelha, agora tem coração de ovelha, pulmão de ovelha, paladar de ovelha, cabeça de ovelha, pele de ovelha, tudo de ovelha. Agora já não é mais um lobo vestido de ovelha, agora é uma ovelha de verdade. Um milagre, porque isso não é normal, isso não é natural, isso escapa a todo o entendimento humano. Mas agora me digam, quando chega a hora de comer, e todas as ovelhas vão comer capim, e agora este lobo, que um dia foi lobo, que agora é ovelha, mete o capim na boca. Eu pergunto, vocês acham que vai sentir o sabor do capim? Agora sim, porque agora é ovelha de verdade. O que aconteceu com esse lobo? Esse lobo foi convertido numa ovelha. Amigos e irmãos queridos, isto é conversão. Todos nós nascemos lobos, com natureza de lobos, natureza pecaminosa. E sabem qual é a nossa tragédia? Um dia estávamos andando pela vida e nos encontramos com um adventista do sétimo dia. E ele nos começou a ensinar a Bíblia e nos provou que Deus existe.
E nos provou que o dia santo do Senhor é o sábado. E nos provou que quando o homem morre, seu corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus, o corpo vai para a terra. E nos provou isto, e nos provou aquilo, e nos provou tudo. E a gente foi lendo a Bíblia e compreendendo e aceitando porque estava escrito na Bíblia. E finalmente nos provou que tínhamos que nos batizar. E um dia entramos no tanque do batismo e antes de batizar-nos nos fizeram perguntas: você aceita isto? Aceito. Você acredita nisto? Acredito. E você acredita nisto? E acredito. E levantamos a mão. E depois entramos no tanque do batismo e saímos do tanque do batismo. E quando íamos para trocar de roupa pensamos: graças a Deus, agora já estou convertido. Talvez aí está a nossa tragédia. Confundimos as coisas. Querido, ¿está convertido ou está convencido de que esta igreja é de Deus? Você foi convertido ou você foi convencido de que esta é a doutrina certa? O que aconteceu em sua vida? Convicção ou conversão? Muitas vezes estamos batizados porque nos convenceram de uma doutrina, mas nunca fomos convertidos. E então, como não somos convertidos, durante um tempo, os primeiros meses de nosso batismo, de alguma maneira nos esforçamos como um lobo, nos dominamos para cumprir, para guardar, para obedecer, para seguir. Mas isso dura uns meses, porque não podemos continuar muito tempo nessa situação, até que chega um momento em que nos cansamos, não aguentamos mais e voltamos à nossa vida de lobo e vivemos como lobo. Ou então começamos a fingir, a esconder. O sábado somos uma coisa na igreja, durante a semana somos outra coisa longe de Deus, longe da igreja. E isso nos cria um conflito terrível aqui dentro. E há momentos em que nos desesperamos, há momentos em que choramos, há momentos em que dizemos: meu Deus, por que eu sou assim? Eu não quero ser assim. Queridos, nunca se operou a conversão em nossa vida. É necessário que em algum momento tenhamos que cair de joelhos e dizer: Senhor Jesus, opera um milagre em minha vida. Eu não quero mais ser um lobo. Ninguém vai se perder porque nasceu lobo. Se nos perdermos, será porque não aceitamos o plano de Deus para tornar-nos ovelhas de verdade. Porque Deus tem um plano para operar um milagre em nossa vida. E queridos, esta noite pode ser o grande milagre. Você pode me perguntar: pastor, quanto tempo Deus precisa para operar um milagre na minha vida? E eu te respondo: solamente um segundo. O que, pastor? Um segundo. Mas eu ouvi dizer que às vezes a conversão leva anos. Não. O que pode levar anos é Jesus chamar você, e chamar você, e chamar você, e chamar você, e você dizer: não. Meu pai levou 34 anos para dizer sim, mas no momento em que ele disse sim, Jesus fez um milagre na vida de meu pai. Pode levar tempo o Senhor Jesus chamar. E eu tenho certeza que esta noite tem muitas pessoas aqui a quem Deus está chamando há muito tempo, e você está dizendo não, e não. Isso pode levar tempo, mas quando você um dia abrir o coração e dizer: Senhor, te aceito, o milagre só dura um segundo. Jesus opera milagre em ti. A outra coisa que pode levar tempo é depois que Jesus te transforma em ovelha. Então aprender a viver como ovelha. Se você viveu toda a vida como lobo, agora transformado em ovelha, é um processo de aprendizagem que leva tempo. Em teologia chamamos a isso o caminho da santificação. Mas o milagre acontece num instante. Pastor, quer dizer que eu entrei esta noite um lobo aqui e posso retornar para minha casa feito uma ovelha? É isso mesmo.
Quer dizer que Deus pode operar o milagre agora na minha vida? É isso mesmo. Mas pastor, não entendo. Não precisa entender. Milagres não se entendem. Milagres se aceitam. Eu não entendo como a água era água. E um segundo depois de Cristo tocar a água já era vinho. Chamem aos químicos do mundo que me expliquem isso. Ninguém pode. Milagres não se explicam. Milagres se aceitam. Eu não entendo como um paralítico rastejou durante 38 anos. E um segundo depois do toque de Cristo, o paralítico andou. Chamem aos médicos do mundo que me expliquem esse milagre. Ninguém pode. Milagres não se explicam, se aceitam. Então não me pergunte como você pode ter entrado lobo esta noite e sair uma ovelha. Eu não posso explicar. Ninguém pode. Milagres não se explicam. Milagres se aceitam. No primeiro ano de meu ministério, queridos, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa favela perigosa, cheia de marginais e delinquentes. Uma noite, enquanto descia dessa favela, 2 rapazes me encurralaram num caminho estreito e escuro. Um deles colocou uma faca aqui no meu peito e eu tremi. Entreguei minha carteira, entreguei meu relógio, entreguei uma caneta bonita que tinha e disse: por favor, não me façam mal, não precisam me machucar. Eu sei que vocês precisam de dinheiro, levem tudo que eu tenho. Agora não precisam me machucar. Eu sou um pastor, eu não faço mal a ninguém. Aqui na minha pasta só tenho minha Bíblia, não tenho mais nada. O que tenho de valor está aqui, levem, mas não me façam nada. Eles riram da minha atitude. Estava tudo escuro. Pegaram o dinheiro, o relógio, a caneta e sumiram. E eu fiquei tremendo, mas agradecendo a Deus porque eles não me fizeram nenhum mal. Eu estava preparando uma campanha de evangelismo naquela favela. Quando chegou o dia da primeira conferência, a sala estava cheia de gente. Muitos marginais estavam lá presentes. Não por causa da mensagem, mas por causa das meninas bonitas que cantavam. Eles entravam molestando as meninas, mas de alguma maneira estavam lá. A primeira noite eu percebi um rapaz que olhava para mim. Quando eu olhava para outro lado, ele estava olhando para mim. Quando eu olhava para ele, ele se abaixava. Ele se escondia diante da pessoa que estava diante dele. Quando eu olhava para outro lado, ele estava olhando para mim. Por esse detalhe, o rosto dele ficou bem marcado na minha mente. Mas na segunda noite ele não apareceu. A terceira noite, a quarta noite não apareceu mais. Mas na primeira noite as meninas bonitas tinham pego os nomes das pessoas e os endereços. E eu comecei a visitar as pessoas. E foi assim que um dia cheguei na casa deste rapaz. Eu vi, ele se escondeu. A mãe saiu para me atender. Perguntei: está Jorge Roberto? E ela disse: não, não está. Falei: senhora, eu acabo de ver, ele está aí. Chame ele. Ele não tem que ter medo, eu sou amigo dele, eu sou o pastor que está pregando aqui. E ele saiu. Estava sem camisa, cicatrizes de facadas e de balas em seu corpo. Uma vida feita nos bairros marginais da cidade de Lima. Olhou para mim e disse: o que você quer? Falei: olha, estamos com saudades de você. Você foi a primeira noite, mas não voltou mais. Não gostou da conferência. Começamos a conversar. E de repente eu fiquei frio, gelado, porque ele me confessou que ele
era aquele rapaz que botou a faca em meu peito e me tirou meu relógio e meu dinheiro. Eu pensei assim que foi você. Sim, disse ele, e eu pensei que você tinha me reconhecido, porque a primeira noite nas conferências você olhava e olhava para mim. Falei, não, eu não reconheci você porque quando você me assaltou estava escuro. Mas agora que você está confessando, cadê meu relógio, meu dinheiro? Ele disse, não, mas eu já não tenho mais nada. Falei, tudo bem, mas você tem que me pagar. Você está me confessando que me roubou, tem que me pagar. Eu não tenho como te pagar. Falei, vamos fazer um trato. Eu vou pregar 90 noites seguidas aqui. Se você não perder uma noite até o fim, você pagou a dívida. Agora, se você não assistir, você tem que me pagar o relógio. Ele disse, tá bom, eu vou ir lá. E aquela noite, ele apareceu. Sempre aparecia. Às vezes na metade do sermão, às vezes no início, às vezes no fim. Ficava lá na porta, parado, como dizendo, olha aqui, estou pagando a dívida. Mas ele não mostrava interesse na mensagem. Quando entrava, ficava molestando as meninas. Ele não mostrava nenhum interesse na mensagem. Mas uma noite, queridos, eu senti que o Espírito de Deus o pegou. Você pode brincar com as coisas divinas uma vez, outra vez e outra vez. Você pode fugir de Deus um mês, um ano e outro ano. Mas você não pode fugir de Deus o tempo todo. Mais tarde ou mais cedo, o Espírito de Deus te agarra. E aquela noite eu vi Jorge Roberto ser sacudido lá. Ouvi chorar. E quando terminou a mensagem, eu fui a cumprimentar lá na porta as pessoas. Ele não saiu. Depois, quando entrei, ele estava chorando num banco. Com a cabeça entre as mãos, chorava como uma criança. Eu me sentei perto dele e perguntei, o que acontece com você? E ele disse, pastor, é verdade o que o senhor pregou? O quê? Deus pode mudar minha vida num segundo? Claro que pode. E ele olhou para mim com raiva e disse, não. Ele poderá mudar a vida de qualquer um. A minha ele não pode. Ninguém pode mudar minha vida. Eu disse, por que, Jorge? E ele me contou uma das mais tristes histórias que eu já ouvi na minha vida. Pastor, disse, eu não conheci meu pai. Minha mãe era uma prostituta, trabalhava num prostíbulo. Eu fui gerado lá. Eu nunca conheci meu pai. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, todas as crianças tinham pai, menos eu. E eu perguntei um dia à minha mãe, mãe, por que eu não tenho pai? E minha mãe me deu um tapa na boca e me disse, garoto, isso não se pergunta nunca. Mas eu não precisei mais perguntar, porque um amigo na rua me contou por que eu não tinha pai. Aquele dia eu senti uma coisa terrível contra minha mãe. Mas o que podia fazer? Minha mãe era tudo que eu tinha. Ah, pastor, quando eu era criancinha, engatilhando, enquanto minha mãe vendia seu corpo, as outras mulheres tomavam conta de mim. Eu comecei a acordar para a vida, respirando o lixo desta vida. Quando eu tinha 11, 12 anos, minha mãe ficou tuberculosa. Começou a vomitar sangue. As mulheres então expulsaram lá. Minha mãe não podia mais trabalhar. Não tínhamos para onde ir. Então viemos para esta favela. Eles tinham feito uma espécie de buraco no morro. Tinham botado uma porta de latão e eles moravam lá. Como bichos,
como animais. E ele disse: pastor, uma noite minha mãe estava morrendo, literalmente, uma manhã estava vomitando sangue. O lençol branco todo cheio de sangue, minha mãe estava morrendo. E eu só tinha 11 anos e não tinha ninguém na vida. Pastor, minha mãe tinha ido de manhã ao médico, o médico tinha dado uma receita, mas não havia dinheiro para comprar remédio. Eu fui a pedir ajuda aos vizinhos que me ajudassem a comprar remédio. Ninguém se interessava por nós, ninguém quis ajudar. Foi então que eu desci o morro. Fiquei lá embaixo no ponto do transporte. Homens e mulheres andando, mulheres com carteiras, com bolsas, com brincos, com joias. Eu era um garoto de 11 anos. Eu não sei de onde tirei coragem. Fui em cima de uma mulher, tirei a corrente de ouro e corri, subi o morro. Eu sabia quem comprava ouro aqui. Vendi, peguei o dinheiro, voltei para a cidade, comprei o remédio da minha mãe. E quando chegou a tarde, eu entrei e entreguei o remédio para minha mãe. E aquele dia, aqui dentro do meu coração, se quebrou uma das coisas mais bonitas que eu tinha. Porque aquele dia, pastor, eu entendi que eu não precisava de ninguém para poder viver. Eu podia viver sozinho. Foi então que eu comecei a descer todo dia e tirar as coisas das mulheres e correr e fugir e vender. Nunca mais passei necessidade. Aprendi a fumar, mas o cigarro não bastava. Comecei a fumar maconha. Isso já não bastava. Comecei a cheirar cocaína. Isso não bastava. Comecei a me injetar cocaína. E ele, chorando, disse: pastor, olha para mim. Eu já violentei mulheres, eu já roubei, talvez até já matei. Eu sou um viciado em drogas. Para poder sustentar meu vício, eu passo drogas. Eu sou um traficante. Eu sou uma escória. Eu sou um lixo. Eu não presto, eu não valho para nada. Agora você vem. Você que nunca sofreu, você que não conhece a vida que eu conheço, vai me dizer que Jesus pode mudar minha vida num segundo? Eu disse: Jorge, não sei. Eu só sei que Jesus ama você. Orei com ele. E no dia seguinte ele não voltou. E no outro dia não voltou. E no outro dia não voltou. Mas um dia, quando eu estava terminando de pregar, a mãe dele apareceu e me começou a chamar lá da porta: pastor, pastor. Quando terminou a pregação, eu fui. E ela me disse: pastor, tem que vir para casa. Jorge Roberto precisa do Senhor. E corri com ela. Quando entrei em casa, vi um quadro grotesco. Jorge estava amarrado com as duas mãos da cama. A mãe me contou o que tinha acontecido. Aquela tarde chegou em casa, começou a andar como um leão enjaulado de um lado para outro na casa e dizia: eu tenho vontade de usar droga. Eu preciso usar droga, mas eu não vou usar mais droga, porque Cristo mudou minha vida. Mas à medida que o tempo passava, o desejo da droga ia crescendo dentro dele. E ficava desesperado no quarto, de um lado para outro andava. E dizia: eu preciso droga, mas eu não vou usar mais, porque Cristo mudou minha vida. E num momento ficou tão nervoso que deu uma cabeçada na parede. Se abriu uma ferida, o sangue começou a sair. E a mãe foi perto dele e disse: filho, se precisar droga, usa droga, mas por favor não se machuque.
E ele deu um tapa na mãe, jogou a mãe no chão. E depois, percebendo o que tinha feito, recolheu sua mãe e disse: mãezinha, por favor me perdoe, mas eu estou louco, eu preciso de droga, mas eu não posso usar mais, mãe, você não entende, Cristo mudou minha vida, eu não posso usar mais droga. Então pediu: mãe, por favor me amarra aqui, me amarra, porque se você não me amarrar eu vou procurar droga e eu não quero mais. E quando a mãe o amarrou, ele disse: agora procura o pastor que deve estar na igreja. Quando eu entrei, ele me insultou, me xingou. Eu soltei as mãos dele. Sentou na cama pálido, tremia e chorando. Ele perguntou: pastor, será que eu vou conseguir? Eu abracei e disse: Jorge, você vai conseguir, sim. Aí começou a grande luta deste rapaz. Todas as noites estava no templo. Quando vinha o desejo da droga, ele pedia à mãe: me amarra aqui no poste. E aí, amarrado no poste, gritava, esperneava, xingava, até que o desejo da droga passava. Quando ele não aparecia na igreja, eu sabia, ele tinha se drogado. Uma sexta-feira à noite, ele não apareceu. Eu fui para a casa dele, ele não estava. Eu sabia onde encontrar ele. Eu conhecia os pontos de droga, os lugares onde os marginais, as prostitutas, os drogados se reuniam. Uma sexta noite eu fui a procurá-lo. O encontrei. Ele começou a chorar e disse: pastor, eu maldigo a hora em que te assaltei. Com tanta gente para assaltar, eu tive que encontrar você em meu caminho. Quando eu não te conhecia, quando eu não sabia todas as coisas que você me ensinou de Jesus, eu era feliz à minha maneira. Eu vivia uma vida torta, mas a consciência não me perturbava. Hoje não. Hoje eu sinto que Jesus me fala, que Jesus me chama, e eu não posso, eu não consigo. Vai embora, esqueça de mim. Eu nunca vou sair de aqui. Eu não tenho forças. Eu disse: Jorge, você vai vir comigo. Ele disse: pastor, este lugar não é para você. Este ambiente não é para você. Jorge disse para ele: Jesus deixou tudo e veio aqui. Ele está chamando você. Queridos, passaram meses numa luta de vida e morte, contra a droga, contra a vida passada. Mas um dia, quero que escute bem isto, não há nada que Jesus não possa fazer em sua vida. Não importa o que amarra você, não importa o que escraviza você, não importa o vício que você carrega na vida, não importa seu caráter, seu temperamento, não há nada na vida que Jesus não possa mudar, que Jesus não possa transformar. Jorge colocou sua vida nas mãos de Deus. E um dia Jorge parou de usar droga, parou de roubar, parou com a vida marginal que vivia. Eu arrumei emprego numa fábrica de sapatos para ele. Nunca vou esquecer a primeira sexta-feira que ele recebeu o seu primeiro pagamento. Veio à minha casa, parecia uma criança com um brinquedo novo. Disse: pastor, olha esse dinheiro. É o primeiro dinheiro que eu não roubei de ninguém. Eu ganhei esse dinheiro com minhas mãos. Separou seu dízimo, entregou para Jesus o que era dele. Estava feliz. E quando chegou dezembro,
Eu não podia batizar porque eu não era um pastor ordenado. Mas eu levei Jorge Roberto até o tanque do batismo e o pastor o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Jorge saiu, eu abracei e meu terno ficou molhado, talvez com a água da túnica molhada dele, talvez com as lágrimas que os dois derramávamos, porque, queridos, eu estava abraçando um rapaz que um dia botou uma faca em meu peito para me assaltar, e agora Deus o entregava para mim como um presente de amor para a sua igreja. No ano seguinte me mudaram de distrito, e no ano seguinte me mandaram como missionário para a Amazônia. A única pessoa que nos despediu foi ele. Mas quando eu disse para ele adeus, eu não sabia que nunca mais o veria nesta terra. Porque um ano depois, quando saímos de férias, os irmãos me procuraram e disseram: pastor, seu amigo Jorge está morto. O que foi que aconteceu com ele? Um sábado de manhã, na igreja que agora temos naquele morro na capital do Peru, o pastor estava cumprimentando a todos os irmãos depois do sermão. Jorge cumprimentou o pastor e saiu e ficou aí na rua. E quando todo mundo estava saindo da igreja, 3 ex-capangas da gangue de marginais da qual Jorge saiu, numa operação de queima de arquivo, enfiaram 7 facadas em seu corpo aí na porta da igreja. Tudo foi tão rápido que ninguém conseguiu fazer nada. Os irmãos correram para levantá-lo, e eles contam que Jorge, com um gesto de dor, disse: irmãos, não me toquem, eu acho que vou morrer, mas não faz mal, eu estou feliz, porque foi aqui que Jesus me encontrou, me amou, me perdoou, me transformou. Os irmãos pegaram o corpo de Jorge e botaram num carro. Um diácono tinha a cabeça dele no colo. E esse diácono me contou que antes de chegar ao hospital, Jorge abriu os olhos e disse: irmão, faz um favor para mim. Pois não, Jorge? Procure o pastor Bulhão. Fale para ele que a gente se encontra lá nos céus. E quando ele chegou ao hospital, já estava morto. Queridos, um dia eu vou apresentar Jorge Roberto para vocês. Eu tenho um encontro marcado com ele lá nos céus, quando Cristo voltar. Mas eu me pergunto se Jesus foi capaz de transformar a vida de um marginal como Jorge Roberto, de um drogado, de um traficante. Se Jesus foi capaz de transformar a vida de um homem assim, que pode haver em tua vida que Jesus não possa transformar? Então, por favor, não me diga quem é você, como você vive, o que há de errado em sua vida. Uma coisa eu sei: este momento Jesus pode operar o grande milagre em tua vida. Esta noite tem 3 tipos de pessoas aqui: aqueles que um dia já foram convertidos. Esta noite, na hora do apelo, quero que respondam pedindo a Deus que confirme mais uma vez a conversão que um dia já operou em sua vida. Esta noite também há um segundo grupo: pessoas que não têm certeza se foram ou não foram convertidas. Então esta noite peçam a Deus que lhes dê a certeza da conversão. E há um terceiro grupo de pessoas: pessoas que nunca foram convertidas, mas esta noite podem dizer: Senhor, eu nasci lobo, mas não quero ser um lobo, quero ser uma ovelha. Por favor, me transforma neste momento. E, queridos, conforme a sua promessa, Jesus pode fazer o milagre num segundo em sua vida, agora, neste momento. Pastor, o que preciso fazer?
precisa abrir o coração e dizer: Senhor, opera o milagre na minha vida, ou então confirma o milagre na minha vida, ou então dá-me a certeza do milagre na minha vida. Vou pedir a Sonete que venha para cantar, porque agora vou fazer um apelo. Estão vendo essas duas portas abertas allí? Eu não vou pedir que você simplesmente se levante. Se você quer pedir a Deus que opere o milagre, aqueles que estão com nenês em seus braços talvez não poderão vir, mas todo aquele que puder vir, levante-se. Enquanto Sonete vai cantando o milagre, levantem-se. Deem a volta por aí, entrem por essa porta e venham aqui perto da cruz. Lentamente deem a volta. Eu sei que não vai ser muito fácil, mas façam-o. Sonete vai estar cantando enquanto vocês lentamente venham, clamando em seu coração pelo milagre. Cheguem até aqui. Eu vou estar orando em meu coração por você. Agora, neste momento, quem é o primeiro em levantar-se e vir por aí? Quer fazê-lo? Sonete vai começar a cantar e você lentamente comece a chegar. Lentamente. Aqueles que por motivos óbvios não podem, tudo bem, mas todos os que podem fazê-lo, venham aqui adiante. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal. E este amor é que me ajuda a seguir. O milagre, Senhor, o milagre eu sou. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Deve dar meu viver, dar-te em meu louvor. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então, só a ti pertenço eu. O milagre, Senhor, o milagre eu sou. O milagre, Senhor, tens feito
Pai, Tu podes ver esta noite o clamor silencioso de cada coração. Muitas pessoas têm vindo aqui à frente, outras pessoas estão em caminho, mas pararam aí para abrir seu coração a Ti, e outras pessoas, por motivos óbvios, têm ficado lá em cima. Mas, querido Pai, todos estes filhos estão dizendo em seu coração, de uma maneira ou de outra: Senhor, dá-me a certeza da transformação, ou então confirma a Tua conversão em mim, ou então faz esta noite o grande milagre em minha vida. E por favor, Pai querido, neste momento, eu te suplico, coloca a Tua mão poderosa em cada vida, e agora, neste momento, opera esse milagre indispensável na vida cristã. Se entramos lobos, queremos retornar para casa ovelhas, transformados por Teu poder. Se fizeste aqueles milagres grandiosos no passado, se transformaste um Saulo de Tarso, se transformaste aquele Jorge Roberto, se transformaste uma Maria Magdalena, por que não podes transformar esta noite nosso coração? Nicodemos disse não aquele dia. Durante 3 anos ficou infeliz. Mas quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, Nicodemos não aguentou mais e caiu de joelhos no pé da cruz e disse: Senhor, antes de morrer, transforma minha vida. E foi um dos últimos milagres que Jesus fez. Porque depois da morte de Cristo, Nicodemos reclamou o corpo de Jesus para dar-lhe santa sepultura. Estava transformado. Esta noite, Pai, olha para estes filhos Teus. Não olhes para o passado. Se o passado foi uma vida de promessas que nunca foram cumpridas, se o passado está cheio de derrotas e fracassos, que fique tudo esquecido para sempre e faz-los renascer a uma experiência nova. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.